Carmen. Eu quero dar as boas-vindas à nossa amiga Carmen Elane, que já está aqui nos nossos estúdios, para ser entrevistada aqui pela gente. Ela que é a presidente, idealizadora, né, do Instituto Recebes. Carmen, obrigado pela presença e a gente quer começar essa entrevista perguntando o seguinte: o que é que lhe motivou a criar, a fundar o Instituto Recebes? Qual foi a sua principal motivação para ter esse olhar diferenciado pela educação de nossas crianças aqui em Natal? Primeiramente, bom dia aos telespectadores e também bom dia, doutora Kátia. Muito obrigada. Querida. Nossa câmera é aquela ali. Você fica muito obrigada olhar pelo convite, Tiago. Muito obrigada pela oportunidade que vocês estão dando ao Instituto Recebes, para que nós possamos falar do nosso trabalho. Bom, o que motivou, né, não só a mim, mas também ao meu esposo Clayton, que junto comigo é idealizador desse trabalho. Eu sempre fui professora. Sou professora desde 93, concursada, mas bem antes, né, eu já cursei o magistério, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia, então tudo voltado para a área de educação. E aqui em Natal eu estava trabalhando com reforço escolar. E eu vi que as crianças iam para o reforço escolar e eu tinha que ensinar a criança a ler, escrever, calcular, para depois ensinar a tarefa da criança. E isso me preocupou, né? Mas antes disso, nós já estávamos observando uma situação crítica na educação, porque desde quando eu estava como professora do estado do Amazonas, que eu sou amazonense, eu sou de Parintins, da terra do Boi Bumbá. Do Boi Bumbá. Né? Garantido ou caprichoso? Eu sou garantido, mas deixa eu ressaltar, né? O vermelho lá não tem nada a ver com o vermelho que se Como o vermelho do América não tem nada a ver com o vermelho. Não tem nada a ver com esse vermelho de sangue que nós não gostamos, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? A educação, ela vem sendo cada vez mais, né, digamos, desgastada. Então, ela entrou num processo de UTI. E isso não é de hoje. Nós estamos, eu acredito que desde a época de Fernando Henrique, que foi quando começou realmente esse processo da educação ser esquecida. Porque quando ele colocou o ensino médio, a educação as pessoas saíam do ensino médio e não tinham uma formação. Né? Então, não havia uma preocupação do aluno estudar, que ele vai ser o quê? Ele vai fazer o vestibular, mas não houve essa preocupação. E depois, com o governo do PT, a preocupação foi com as universidades, em jogar dinheiro para a universidade. Só que não se constrói uma casa pelo telhado, se constrói uma casa pela base. Exatamente. E a educação infantil, a educação fundamental 1 foi totalmente esquecida. Totalmente mesmo. Né? Nós temos muitos professores, às vezes se fala assim, os professores eles são doutrinadores, né? Eu concordo plenamente, mas essa doutrinação ela está muito na universidade e no ensino médio. Nós temos muitos professores bons de zona rural que se preocupam realmente em ensinar. Né? Mas acontece que quando nós, em 2018, nós vimos também aquela questão que estavam doutrinando crianças e também a ideologia de gênero. E aí bateu forte, porque quando você fala em criança, né, você vê que as crianças elas não têm como se proteger. Elas são indefesas. Então, quem tem que proteger a criança é o adulto. Né? Se os pais, se a escola não dá essa proteção, quem é que vai proteger? Então, aí nós começamos a nos preocupar. Então, Clayton e eu, nós começamos a pensar numa forma de ensinar, que nós já tínhamos essa forma de ensinar. Vale ressaltar que Clayton não é professor. Eu que inseri nessa área para ensinar a parte de exatas, que ele gosta muito de matemática. E aí, nós começamos a escrever. Mas antes de escrever, nós já estávamos trabalhando as crianças da aula de reforço. Eu trabalhei em 2 escolas também privadas aqui. E as escolas privadas, nós não estamos falando aqui de determinada escola. Mas não adianta, gente. Tanto na escola pública quanto na escola privada, o ensino está defasado. Não há uma preocupação em ensinar a criança, em fazer com que a criança crie o gosto pelo estudo. A preocupação é número.
infelizmente. Professora Carmen, eu fui professora do Colégio Ateneu, né? Durante 25 anos, eu sempre fiquei ali no Ateneu e eu já em 2012, eu vim até comentando com o Tiago isso, eu pedi para sair não, porque chegou minha época, né? 25 anos de magistério, eu disse, não, eu vou me aposentar. Por quê? Eu notei um crescente aumento de violência contra as professoras. Sim. Então, eu tinha muito medo que dentro daquela minha sala de aula tivesse uma pessoa totalmente desequilibrada e que me faltasse ao respeito, né? Então, eu simplesmente pedi minha aposentadoria, triste, porque era o que eu gostava de fazer, era dar aula, tanto que hoje em dia eu ainda dou palestra, porque eu gosto, né? E, assim, essa falta de respeito, a gente notou que ela começou exatamente quando entra um governo esquerdista e culmina com Dilma, porque eu me aposentei em 2012. E nessa época eu vi, professora, professores sendo agredidos com caixa de giz, né? Jogavam. Sim. E abria a testa da professora, que levava pontos, jogando carteira, ou então com palavras de baixo calão mesmo, se referindo a professor. Isso aí faz parte desse ensino, né? A não valorização da educação básica, que a gente sempre, como professor, bate tanto. Vamos trabalhar a criança, né? E o que eu vi também na faculdade, professora, eu estou falando aqui da minha vivência, né, de sala de aula, claro. E de estudante. Eu fui fazer jornalismo depois que eu me aposentei, né? Depois de 2012, eu fiz o curso de jornalismo. E o que eu via meus colegas dizer, olha, um 5,5 tá bom, já dá para a gente passar. Então, é muito isso, a questão da nota, nem em detrimento do aprendizado. Você também notava isso? Com certeza, né? Com certeza, porque inicialmente, quando eu estava em sala de aula como professora, inclusive do Estado, no Amazonas, havia ainda aquela preocupação de ensinar realmente o conteúdo. Mas depois vieram jogando bastante conteúdo. Hoje você pega livros, né, que a criança tem que terminar de estudar aquele livro, para bater capa, como falam aqui. Então, assim, houve essa preocupação de enfiar conteúdo goela abaixo do aluno. Uhum. E o aluno tem que tirar uma nota boa. Aí o que eu percebi, doutora Kátia e Tiago, é que os professores começaram a dar resposta para as crianças. Não só para as crianças, mas também para os adultos. A preocupação de facilitar para que o aluno tirasse uma boa nota. Entendeu? Então, baixaram, né, a nota também para 5, facilitaram de todas as formas para que o aluno passe de ano. Ele tem agora várias recuperações e ainda tem aquela... Não, até o 5º ano ele não pode reprovar. Como que não pode reprovar? Me diga como que um aluno não sabe ler, não sabe escrever, como nós tivemos aluno no Instituto Recebes esse ano, que veio de uma escola pública, aí ele fica no contraturno e ele não sabia ler no 5º ano. Uma simples adição eles não sabem fazer. Não sabe, ele aprendeu a ler no Instituto Recebes. Entendeu? Então, quando nós colocamos, voltando a essa questão que o Tiago perguntou, o Instituto Recebes, o porquê que nós colocamos resgate da educação clássica no ensino básico e superior, porque nós queremos resgatar realmente aquela forma de ensinar que se preocupa com que o aluno aprenda o conteúdo. Que é de antigamente, que meu pai estudou por esse método aí, e meu pai é assim, o que você perguntar, meu pai ainda sabe, com 86 anos, eu admiro demais, porque até latim ele estudava no Ateneu, no Colégio Ateneu, né? Era o clássico que chamam, né? Isso, porque a educação clássica, ela se preocupa com a memorização do aluno, né? Mas não pode decorar. Não é decorar, é memorizar. Por isso que você faz repetidas atividades várias vezes, de várias formas, né, para que a criança, o aluno, ele memorize aquilo que ele está aprendendo. Isso é notório quando você trabalha com a educação clássica e a educação construtivista, que as pessoas falam, né, que é um método, e eu rebato, construtivismo não é método, é apenas uma teoria. Uhum. E eu não sei quem foi que inventou que isso daí, que é um método de ensino, não é uma teoria, é uma teoria de ensino, onde o aluno constrói o próprio conhecimento, mas ninguém constrói o próprio conhecimento se não tiver alguém lhe passando esse conhecimento. Na verdade, o socioconstrutivismo é a ideia de Paulo Freire, esquerdista, que destruiu a educação brasileira. O socioconstrutivismo está provado, não sou eu que estou dizendo, é só você pegar as pesquisas aí internacionais, os exames internacionais da qualidade de pesquisa e de estudo no Brasil,
Você vai ver que o método socioconstrutivista de Paulo Freire destruiu a educação brasileira, porque ele não educa. A verdadeira forma de educar é a educação clássica, onde você educa a criança pela memorização, os fonemas, a questão vocálica, onde você vai ensinando ele a oralidade, né, para que ele saiba falar, para que ele saiba interpretar. As vogais, as letras, ele vai lendo passo a passo, inclusive a coordenação motora da criança, para ele poder escrever direitinho. É então, bem melhor, né? Há todo um arcabouço em que a educação clássica é a verdadeira educação. Isso. E a gente sabe que esse projeto de Paulo Freire, ele foi iniciado no Brasil precisamente nos anos 80. A partir dos anos 80, as universidades e as escolas secundárias começaram a ensinar o socioconstrutivismo nas escolas e isso destruiu a educação brasileira. Se você quiser saber mais sobre esse tema, e eu recomendo a vocês, leiam o livro Desconstruindo Paulo Freire, do escritor Thomas Juliano. São 2 livros. O título é o mesmo, Desconstruindo Paulo Freire, e o segundo livro é Desconstruindo Mais Ainda Paulo Freire, onde ele mostra, por A mais B mais C mais D, que o socioconstrutivismo é a desgraça da educação nacional, que o método Paulo Freire foi a destruição da educação de nossas crianças. Agora, o que é preciso fazer para reverter isso? Fazer o seu trabalho. Só uma observação. Diga. Eu vou bem mais longe. Na verdade, isso que está sendo implantado, inclusive a doutrinação das crianças, vem da Unesco. Não, isso aí já é um projeto internacional. O projeto é bem antes. Se a gente for puxar, começa em Getúlio Vargas. Vai longe isso daí. Então, assim, eu até quero indicar, né, que as pessoas assistam a plataforma da Brasil Paralelo, que é onde você tem cursos para você entender o que está acontecendo com a educação e o que nós podemos fazer para melhorar. Então, a educação clássica, como é que nós trabalhamos no Instituto Recebes? Nós trabalhamos primeiramente com a formação da criança, né? O cultivo das virtudes, porque não tem como você trabalhar uma criança de 1 ano e meio, que é quando nós pegamos a criança, né, a partir dessa idade, de 1 ano e meio, e nós vamos formando, ajudando na formação da criança, sem interferir na educação dos pais, sem interferir. Agora, nós colocamos para os pais caminhos que possam facilitar com que essa formação da criança, ela posteriormente, quando adulta, tenha um caráter, né? Um bom caráter. Até porque a família é a primeira escola da criança. Justamente, é a primeira. E como nós temos hoje famílias também fragmentadas, exatamente, né, aí complica muito mais, porque é bem complexo esse sistema de ensino. Quando você entra nele de mais cabeça, né, aí pronto, aí você vê que tudo foi assim muito bem organizado para que nós tenhamos muito trabalho para tirar essas crianças desse sistema. Professora Carmen, vocês usam tabuada ainda? Usamos. Porque era muito importante tabuada, ainda hoje a gente sabe fazer as operações. Né? Outra coisa, na minha época tinha a sabatina de verbos. Vocês ainda usam esse método? Nós, como as crianças ainda estão naquele processo de alfabetização, porque como a educação clássica, eu sempre explico para os professores, a educação clássica ela se divide na primeira parte na alfabetização, né, que nós colocamos como educação clássica. Lá no Instituto, nós dividimos por projetos. Nós temos o projeto Irapuru, que são as crianças da educação infantil, que vai de 1 ano e meio até 5 anos. Aí nós temos as crianças, os alunos do projeto Kaluanã, que é um idioma tupi, que significa grande guerreiro. E essas crianças são as crianças do ensino fundamental 1. Tá? Nós não trabalhamos no momento com educação com Fundamental 2, porque essas crianças que nós acreditamos que são a base. Então, é nelas que nós temos que investir. Né? O Fundamental 2, posteriormente, nós queremos alcançar, mas, por enquanto, só a educação infantil e o Fundamental 1. E nós trabalhamos, sim, com tabuada, com a contação de história, que é a literacia. Né? Nós, da contação de história, nós já trabalhamos o cultivo das virtudes, para que eles possam aprender a respeitar, aprender os valores, né? Os valores cristãos. Né? Nós não trabalhamos nenhuma religião específica, mas nós sempre colocamos para eles que nós temos Deus.
Então, que existe, né, existe um ser superior a nós e que nós precisamos tê-lo como o principal na nossa vida. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, nós não temos nada. Então, nós trabalhamos dessa forma. A primeira coisa que a gente faz quando chega no Instituto é fazer nossa oração e cantar o hino nacional. Isso são todos os dias. Então, o civismo também faz parte da nossa educação. Né, o amor à pátria, o amor à família, né, o amor a Deus, né, tanto é que o nosso principal pilar é o amor. O amor a Deus, o amor à família e o amor à pátria. Então, nós fazemos com que a criança, nós trabalhamos para a criança entender que é a importância da sua família, a importância dos seus pais, a importância... mas são separados. Não importa. Você precisa valorizar o seu pai, você precisa valorizar a sua mãe. Né? Como o que aconteceu entre o casal, né, é outra situação. Mas ali dentro da instituição, nós valorizamos a família. Aqueles que estão dentro da tua casa, do teu lar, você precisa respeitar, seja ele mais novo ou seja ele mais velho. Pois é, professora Carmen, você também trabalha a nossa primeira língua, que foi o Tupi-Guarani, né? Que ela é linda, você vê, quando você conhece o Brasil, como eu, que ando de ônibus o Brasil todo, você vê várias cidades com o nome Tupi-Guarani, né? Isso. Várias cidades. E quando você vai procurar saber como é o nome daquela cidade, você se depara com jardim de flores, não sei o quê, cada nome lindos, né? O significado, exatamente. Então, você também, de vez em quando, você fala sobre a nossa, que eu considero nossa língua mãe, né? O Tupi-Guarani. Nós falamos, na verdade, no geral, né? No geral, nós falamos sobre a história do Brasil, como aconteceu, porque é interessante que as pessoas elas não têm noção, principalmente o adulto, que a criança a gente até entende, mas o adulto, às vezes, ele não tem noção que tem um outro espaço lá fora, que tem um outro estado, que tudo começou aqui, no caso, na região Nordeste, que os portugueses chegaram aqui na região Nordeste, tudo começou aqui. Então, é isso que explica ter nordestino em todos os cantos do Brasil. Né? Exatamente. Se eu for falar para vocês, eu tenho sangue nordestino, porque minha avó, ela saiu do Ceará e foi pro Amazonas, na época da borracha. Então, assim, não tem jeito, nós somos uma miscigenação. Então, eu sempre explico para eles o porquê que nós somos uma miscigenação, o porquê que tudo começou por aqui, onde foi, a língua tupi, né, que às vezes não são. Vocês sabem o que significa potiguar? Não sei. Significa comedor de camarão. Potiguar é uma palavra indígena. Né? Então, que vocês precisam saber a história de vocês. Né? Então, como são crianças até 11 anos, e muitas vezes, doutora Kátia e Tiago, pelo fato de não saberem ler, de não terem dentro do seu ambiente, né, o conhecimento, né, fica mais difícil. Então, você acaba tendo que, muitas vezes, vai até um determinado ponto, ensinando, aí você volta de novo para que você possa tornar essa memorização mais forte neles. Eu queria que você deixasse o endereço do Recebes e de como ele se mantém, né? Qual é a agência mantenedora dele, se é ligada a Estado, a município, se é ligada a governo federal. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre o Instituto. O Instituto Recebes, ele é uma instituição sem fins econômicos. Hoje nós somos utilidade pública, né? A lei de utilidade pública é 11.257. Então, nós não temos nenhum vínculo com o Estado, nem com o governo federal e nem com o município. Claro que se nós tivermos que buscar, nós vamos buscar até para ajudar as crianças, né? As pessoas que nos ajudam, nós temos o meu esposo, Clayton, né, que abriu mão da vida dele, digamos assim, para se dedicar totalmente ao que eu defendo. Né? Então, ele também está defendendo junto comigo. Então, o trabalho dele, ele é jornalista, né? Ajuda com o trabalho dele, também é web designer. E tudo que ele faz, ele direciona para o Instituto. Alguns pais também contribuem, que nós chamamos de pai anjo. E temos pessoas também que a gente pede uma contribuição, né, para quem quiser ser um padrinho anjo.
entra no nosso site, aí por ali ele se inscreve para fazer parte também do Instituto Recebes como Padrinho Anjo. Eu vi que vocês têm um Pix para quem quiser doar. Informe aí ao vivo qual é o Pix para a doação de vocês, para quem está em casa. Informo, sim. Poder ajudar. 44 470 966 1000 ao contrário, 68. No caso, é o CNPJ da instituição. É o CNPJ da instituição. Então, repetindo, para quem quiser doar via Pix para o Instituto Recebes, o número é 44 470 966 1000 ao contrário, 68. Pronto. Instituto Resgate da Educação Clássica no Ensino Básico e Superior. É Clayton o nome dele, não é? Eu disse Clayton, mas é Clayton, gente. Ele está aqui ao vivo conosco no YouTube, o Clayton, e ele está dizendo o seguinte: o Brasil Paralelo é parceiro do Instituto Recebes. Como é essa parceria do Instituto Recebes com a Brasil Paralelo? A Brasil Paralelo soube do nosso trabalho, né, e se prontificou a dar acesso a todas as famílias que estão cadastradas no Instituto Recebes, para que nós possamos assistir todos os programas da Brasil Paralelo. E assim nós unimos o conhecimento deles, né, que são pesquisadores fortes hoje em dia no Brasil, e nos ajudam com o nosso trabalho. Então, inclusive a Brasil Paralelo tem desenhos só para crianças, aqueles desenhos antigos, né, que é muito interessante, porque são desenhos que não fomentam nada de ruim na cabeça da criança, né? E também temos a parte de história, geografia, que nós pegamos da Brasil Paralelo para que nos ajude no nosso desenvolvimento do trabalho. Ele diz aqui também que atendemos crianças com doenças raras, que sabem ler com 4, 5 e 6 anos. Olha que coisa maravilhosa. Isso. Nós temos uma criança lá que eu costumo dar de exemplo, que é a Laurinha. Laurinha sabe todo o alfabeto, ela sabe toda... Um beijo para a Juliana, a mãe da Laurinha, que também contribui lá como professora de crochê. Né? Nós temos crianças que aprendem crochê. E a Laurinha é uma criança assim, super ativa, bem desenvolvida, fala bem explicado, né? Mesmo ela tendo doença rara, mas ela ela só desenvolve. Né? Só desenvolve. Porque o que acontece? O Instituto Recebes, ele é um espaço que a criança, ela não fica numa sala de aula. Às vezes não é compreendido a forma como nós trabalhamos. Talvez porque as pessoas não tenham conhecimento do que é educação clássica. Mas é que o aluno, ele não fica ali 4 horas na sala de aula, numa cadeira escrevendo. Porque nós trabalhamos a prática e a teoria juntos. Nós fazemos com que as crianças entendam que elas têm que aprender, né, os valores dos morais, os valores que elas precisam construir o caráter dela a partir da prática. Então, ali eles ajudam a arrumar a sala de aula, eles ajudam a buscar um lanche, eles sabem que tem que economizar na hora do banho, porque tem criança que passa o dia todo lá, eles tomam um banho, entendeu? Então, assim, tudo é feito de uma forma, da melhor forma possível, harmoniosa. Eles não deixam de ser chamados a atenção, se nós tivermos que chamar a atenção. Eles passam pelo momento disciplinar que a gente faz para eles terem. Eles sabem que eles vão ser punidos de alguma forma. Não é uma punição, né, de machucar. Mas... Professora Carmen, muita gente está perguntando onde é que se localiza a sede do Instituto? Certo. Como chegar? O Instituto Recebes, aí se localiza na Rua Fragatas, 37, no Pajuçara. Eu costumo dar como referência a Igreja dos Mormos. Fica ali próximo, na Zona Norte de Natal. No Pajuçara, né? Isso, Zona Norte. Então, é um prédio, é uma rua assim que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Quem que não mora próximo, mas ali é só perguntar onde era o antigo Pequeno Aprendiz, que as pessoas vão saber ali, era bem conhecido. E também foi escola pública ali, uma escola que funcionou foi o Tony Almeida, no mesmo prédio que nós funcionamos. Tá ótimo, assim as pessoas têm conhecimento, né, do que é o Instituto Recebes, e vamos ajudar, gente, vamos fazer um Pix aí, vamos se tornar pai anjo, professor anjo, né, voluntário anjo, que é super importante isso aí, né? A gente tem que valorizar o que é de direito, o que é certo. Né? Esse instituto eu não conhecia, sinceramente, mas passei a conhecer, passei a respeitar, né? E vou fazer campanha para ele a partir de hoje. E então, visitar o nosso site, desculpa, doutora. Vou visitar o nosso site. Diga mais uma vez. Recebes,
Pelo amor de Deus, agora eu esqueci. recebes.org.br. É isso mesmo. Deixa eu... recebes.org.br. Deixa aí o seu WhatsApp para quem quiser. Deixo, é 981491876. Repetindo. 981491876. Parabéns ao jornalista Clayton, né? Por se engajar na luta de sua esposa, de uma mulher, né? Valorizou aí sua esposa. Obrigada também ao Elino Bezerra, que deu bom dia para mim e para você, Tiago. E ao jornalista José Cordeiro. O doutor José Cordeiro. Doutor José Cordeiro também está aqui. E a todo Então, bom dia, doutor. Pois é, nós estamos chegando ao fim. Infelizmente, foi um programa maravilhoso, porque nós ficamos conhecendo um instituto, o Instituto Recebes, que realmente valoriza a aprendizagem de forma clássica. Doutora Kátia, só um, pois não, um minutinho, pode falar. por favor. Eu quero convidar as pessoas amanhã, né, o Instituto Recebes vai estar também na Itapetinga, com a presença da nossa primeira-dama Michele, que é uma pessoa que dá uma atenção muito grande para as pessoas de doenças raras. Então, nós fomos convidados, nós vamos estar lá com algumas crianças e alguns pais para recebê-la. E também hoje a senadora Damares, né, a nossa antiga ministra que representava a família, né? E também quero agradecer ao Coronel Hélio, tá? Que é uma pessoa assim que nos dá um grande total apoio, ao Moacir Linassi e a todas as pessoas que contribuem de alguma forma, tanto direta e indiretamente, com o nosso trabalho para que ele seja desenvolvido. E agradecer de uma forma especial ao meu esposo. Olha, maravilha. Você está de parabéns, a gente quer lhe parabenizar aqui, a você, seu esposo Clayton. O trabalho que vocês estão fazendo é uma coisa assim, que é um patrimônio que vocês vão deixar para a nossa cidade, um patrimônio que não tem valor, né? É uma coisa que não tem preço, porque a educação é uma coisa que não tem preço, né? E o que vocês estão fazendo é heroísmo, que vocês estão aí fazendo sacrifício, tirando do próprio bolso, né? Se dedicando a uma causa que vocês acreditam. Então a gente fez questão de trazer você aqui por isso, que a gente fazia, a gente queria lhe divulgar. Acho que é um trabalho que tem que ser divulgado cada vez mais, né, pelo que vocês estão fazendo por essas crianças, pelo futuro dessas famílias. E olha bem, ele fala aqui que todas as crianças do Instituto possuem seguro total contra acidentes. Então eu quero agradecer a professora Carmen pela sua presença, quero agradecer a todos os ouvintes, desejar a todos um excelente final de semana. Vamos recepcionar a nossa primeira-dama, mulher de Deus, e desejo a todos muita saúde e paz. Obrigado a você pela audiência que está aí conosco na rádio, na internet. Obrigado, Carmen, pela presença. E até segunda, na próxima edição do Redação 87. Valeu!